Os carros elétricos estão cada vez mais populares no Brasil, mas alguns modelos podem virar um verdadeiro prejuízo. Hoje eu vou te mostrar 5 carros elétricos que você deveria pensar 2 vezes antes de comprar. Fica até o final porque o primeiro lugar é o elétrico que mais virou prejuízo no Brasil e provavelmente você já conhece ele. Comenta de qual cidade você está assistindo. Quero saber. Vamos lá! Quinto lugar. Em quinto lugar temos o Mini Cooper SE. E olha, eu vou ser direto com você. Esse carro é muito difícil de justificar no Brasil. O Mini elétrico é bonito, é divertido de dirigir, tem aquele charme único da marca, mas na prática os números não fecham. A autonomia no padrão em metro fica perto de 161 quilômetros. 161 quilômetros! Em 2024 e 2025, com a evolução dos elétricos, isso é um número que faz vergonha para a faixa de preço que o Mini se encontra. Você está pagando por uma marca premium e recebe uma das menores autonomias entre os elétricos disponíveis no Brasil. Pensa comigo, com 161 km de autonomia no mundo real, dependendo do seu padrão de uso, você pode estar carregando o carro todos os dias. Qualquer viagem um pouco mais longa já exige planejamento detalhado de recarga. Isso é muito estressante para o cotidiano. E o tamanho do carro não ajuda. É um carro pequeno, com porta-malas muito limitado, praticidade reduzida para uso familiar. Não tem como colocar a família inteira, não tem espaço para bagagens em viagem. É essencialmente um carro de uso urbano para 1 ou 2 pessoas no máximo. O Mini Cooper SE pode fazer sentido como segundo carro em cidade para quem mora em apartamento com recarga privada e tem outra opção para viagens, mas como carro principal é muito difícil de justificar. Existem opções com mais autonomia, mais espaço e preço mais acessível no mercado brasileiro hoje. Por isso ele está em quinto lugar. Mas calma, porque o próximo é ainda mais polêmico. Quarto lugar. Subindo para o quarto lugar, temos o Jaque EJS1. E aqui a situação é diferente do Mini. O Jaque não é um carro premium, pelo contrário, é um dos elétricos mais baratos disponíveis no Brasil. Então por que está na lista? Porque mesmo com o preço baixo, as limitações são sérias demais. A autonomia oficial é próxima de 181 km no Inmetro. O Jaque EJS1 é um carro extremamente pequeno, com acabamento simples e que entrega baixa autonomia. E olha, eu entendo que para algumas pessoas o preço baixo é o fator decisivo, mas preciso te mostrar o panorama completo. Hoje existem modelos mais modernos no Brasil que entregam muito mais autonomia e muito mais espaço por um preço similar. O mercado de elétricos evoluiu rápido e o EJS1 ficou para trás nessa evolução. Outro ponto crítico é a rede de concessionárias da Jaque no Brasil. Ela é limitada. Para quem mora em capitais grandes, talvez não seja problema, mas para cidades do interior, a assistência técnica pode ser um desafio. E quando você vai revender esse carro, a rede limitada da marca pesa na negociação. O Jaque EJS1 pode fazer sentido para quem precisa de transporte urbano super básico, com um orçamento muito apertado e tem ponto de recarga em casa. Mas, se você tem a opção de esticar um pouco o orçamento, existem escolhas muito melhores disponíveis. Agora vem talvez o caso mais polêmico de toda a lista. Terceiro lugar. Em terceiro lugar, temos o Renault Kwid E-Tech. E esse aqui é provavelmente o mais polêmico da lista. A Renault é uma marca estabelecida no Brasil com rede de concessionárias em todo o país. E o Kwid é um nome bem conhecido. Mas os números do elétrico são preocupantes. A autonomia é de cerca de 185 km no Inmetro. É um pouco melhor que o Mini e o Jack, mas ainda é baixa para os padrões atuais. Porém, o problema maior do Kwid E-Tech não é só a autonomia. O grande vilão aqui é a desvalorização. O Kwid E-Tech está entre os elétricos que mais perderam valor no mercado brasileiro, com quedas relevantes em pouco tempo. Isso é péssimo para o seu bolso. Quando você compra um carro, ele vai se desvalorizar, isso é inevitável. Mas alguns carros desvalorizam muito mais que outros. E o Kwid E-Tech é um desses casos. Imagina, você compra o carro hoje por R$100 mil.
Daqui 2 ou 3 anos, quando você for vender, você recupera uma fração pequena do que investiu, R$70 mil. Isso dói no bolso de qualquer consumidor. E quando o assunto é elétrico, onde o mercado está evoluindo muito rápido, a desvalorização tende a ser ainda mais agressiva para modelos com tecnologia mais antiga. O acabamento também é simples demais para o que se espera de um elétrico moderno. A central multimídia, os materiais internos, a tecnologia embarcada, tudo muito básico. Para o preço pedido, existe muita coisa melhor disponível no Brasil. O Kwid E-Tech fica em terceiro lugar justamente por essa combinação perigosa: autonomia limitada, desvalorização forte e acabamento aquém do esperado. Agora vem o segundo lugar, e esse você vai reconhecer. Se esse conteúdo está te ajudando a tomar uma decisão mais inteligente, deixa o like e se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com quem está pesquisando sobre elétricos. Bora para o top 2, que são os casos mais sérios da lista. Segundo lugar. Em segundo lugar, temos o Fiat 500e. E olha, esse aqui é um carro muito charmoso. Design incrível, história linda, marca italiana com todo o apelo emocional que isso representa. Mas quando você analisa a razão em vez da emoção, os números não são bons para o contexto brasileiro. A autonomia no padrão brasileiro fica ali na casa de pouco mais de 200 km em uso real, mesmo que a marca declare cerca de 320 km no ciclo WLTP com a bateria de 42 kWh. Na prática, com trânsito, ar-condicionado ligado e uso normal, muita gente acaba vendo números bem menores. E isso começa a ficar complicado quando você lembra do preço. Porque o Fiat 500e chegou ao Brasil custando cerca de R$240 mil. Hoje até existem elétricos mais baratos no mercado nacional com autonomia parecida ou até maior e com muito mais espaço interno. Então, a conta simplesmente não fecha muito bem. E aí entra outra limitação enorme: o espaço. O carro mede apenas 3,63 metros de comprimento e tem um porta-malas de apenas 185 litros. Para você ter uma ideia, isso é menos espaço que muito hatch compacto a combustão vendida no Brasil. Ou seja, na prática, qualquer viagem simples já vira um quebra-cabeça de mala. Comprar bastante coisa no supermercado já começa a ficar complicado. Sem falar que ele é um carro de 2 portas e 4 lugares, com bancos traseiros bem apertados. Isso deixa claro que o foco dele nunca foi praticidade. Ele é praticamente um carro urbano de estilo. E, tecnicamente falando, ele também não entrega nada extraordinário para justificar o preço. O motor elétrico tem 118 cavalos e 22,4 kgfm de torque, fazendo de 0 a 100 km por hora em cerca de 9 segundos. Ou seja, desempenho ok, mas nada impressionante. Então, o problema central do Fiat 500e é a proposta de valor. Você paga um preço premium por um carro pequeno, com autonomia apenas razoável e limitações claras de espaço e praticidade. Com o mesmo dinheiro, ou até menos, hoje no Brasil você encontra elétricos com mais autonomia, mais tecnologia e muito mais espaço interno. É aquele caso clássico de comprar com o coração em vez da cabeça. O 500e é lindo, é divertido na cidade, tem personalidade única, mas racionalmente falando, é muito difícil de justificar no mercado brasileiro atual. Ele acaba sendo um carro para quem já tem outro veículo na garagem e quer um elétrico estiloso para rodar na cidade, quase como um objeto de lifestyle. E se o 500e já é difícil de justificar, espera até você ver o primeiro lugar, porque esse sim causou um prejuízo coletivo real no Brasil. Primeiro lugar. E chegamos ao primeiro lugar, o Jaque EJS4. Esse aqui é provavelmente o elétrico que mais virou prejuízo no Brasil, e eu vou te explicar por que isso é tão grave. Vamos começar com um número que assusta. O Jaque EJS4 chegou a perder cerca de 37,5% do valor em apenas um ano em alguns levantamentos de desvalorização do mercado brasileiro. Isso colocou o modelo no topo de rankings de perda de valor entre carros elétricos no país. E isso não é uma queda normal de mercado, é uma derrocada de valor que pegou muitos compradores de surpresa. Pensa no impacto prático disso. Se você comprou um EJS4 por cerca de R$240 mil, que era o preço aproximado quando ele chegou ao Brasil, em apenas um ano ele poderia valer algo próximo de R$150 mil no mercado de usados. Ou seja, você perdeu algo perto de R$90 mil em 12 meses.
Para colocar isso em perspectiva, isso dá cerca de R$ 7.500 por mês evaporando simplesmente por causa da desvalorização do carro. É como pagar uma parcela enorme sem estar financiando nada. É dinheiro real saindo do seu patrimônio. E por que essa desvalorização foi tão brutal? Alguns fatores se combinaram de forma devastadora para o consumidor. Primeiro, a rede de concessionárias da JAC Motors no Brasil é relativamente pequena comparada às grandes montadoras. Isso gera insegurança no comprador de carro usado. Muita gente pensa, se eu tiver problema, será que vou ter assistência fácil? Segundo, a autonomia do carro acabou ficando para trás rapidamente. O EJS4 tem uma bateria de cerca de 55 kWh e autonomia declarada próxima de 420 km no ciclo NEDC, que é um padrão mais otimista. No uso real brasileiro, muita gente vê algo na faixa de 300 km ou menos, dependendo das condições. E o problema é que logo depois que ele chegou ao mercado, surgiram concorrentes com mais eficiência, mais tecnologia e até preços mais competitivos. Terceiro ponto importante, a percepção de marca. A JAC nunca conseguiu construir no Brasil a mesma confiança de montadoras maiores, e no mercado automotivo, percepção pesa muito quando chega a hora de revender. A rede limitada de assistência cria um ciclo problemático. É difícil de manter, é difícil de revender e por isso desvaloriza ainda mais. É um ciclo que prejudica o dono do carro em todas as etapas da propriedade. E aqui está um ponto muito importante que vale para todos os elétricos da lista. Antes de comprar qualquer carro elétrico no Brasil, pesquise muito a rede de assistência da marca na sua região. Veja quantas concessionárias existem perto de você. Pesquise a curva histórica de desvalorização do modelo. Compare autonomia, tecnologia de bateria e reputação de mercado. Se possível, converse com donos reais do carro. Essa pesquisa simples pode literalmente te salvar de um prejuízo de dezenas de milhares de reais. O JAC EJS4 fica em primeiro lugar porque concentra praticamente todos os problemas que um elétrico pode ter no mercado brasileiro. Desvalorização extrema, rede de suporte limitada e tecnologia que envelheceu rápido diante da concorrência. Ele acaba virando o exemplo perfeito do que não fazer na hora de escolher um carro elétrico no Brasil. Se quiser saber quais são os melhores elétricos para comprar agora, já tem vídeo no canal. Pede nos comentários que te mando o link. Se curtiu, like e se inscreve no canal. Valeu demais e até o próximo!